Olá pessoas, é mais um vídeo no ar e eu quero fazer esse vídeo comentando sobre essa movimentação, esse conluio, né, que estão falando, que é os YouTubers da resistência contra o Nando Moura. Por quê? Nando Moura e Olavo de Carvalho. Porque viram que são pessoas com grande ascensão agora no momento. Nando Moura está crescendo bastante. Eu lembro quando eu estava inscrito no canal dele, eu tinha um pouco mais de 1 milhão de inscritos e agora ele está com quase 3. E é um cara que vem crescendo bastante e claro que tem um grande engajamento, tem uma grande audiência e isso incomoda um pouco. Então, esses YouTubers da resistência, né, que não estão falando, já tive, muitos deles têm tretas com o Nando Moura. PC Siqueira, Cauê Moura, Felipe Neto, deixa eu ver, até o Castanhari, mas o Castanhari nunca foi difamado de fato pelo Nando Moura. Muito pelo contrário, o Nando Moura sempre elogiou o Castanhari. Ele falava, nosso esquerdista favorito. Ele só chamou a atenção do Castanhari em relação ao vídeo que ele fez sobre a Venezuela, que ele estava totalmente equivocado, que ele achava que a culpa ele acha no vídeo dele, que ele até removeu, que a culpa da crise da Venezuela é do petróleo e não tem nada a ver. O que aconteceu lá, aquele lado do socialismo tá dando até muito certo. E você vê que agora tem aquela Leone Nilce, né? A dona Comunilce e o menino da capsulinha, entre outros que vale a pena citar. O Maestro Boggs, né? Que o Nando Moura carinhosamente apelidou de Maestro Boquete. O Dr. Pirula, que é o Dr. Parla. Então, essas pessoas, é claro que ela tem essa movimentação contra o Nando Moura. Poxa, o cara é um dos maiores YouTubers de conservadores do Brasil. Olavo de Carvalho, ele era nem citado pela mídia. Depois, agora precisa ser desconstruído. Por que eles precisam desconstruir Nando Moura e desconstruir o professor Olavo? Cara, eles atribuem a vitória do Bolsonaro a essas pessoas, aos canais neocons, eles falam. Apesar que o termo neocon não agrada muito. Para quem não sabe, neocon seria aquele cara mais americanista, protestante, boxionista, essa coisa toda. E nem todos são assim. O Conde Lopeux, ele é contra o sionismo, ele é contra os neocons. O Daniel Ferraz, eu acho que participa do canal Terceira Livre, também é contra isso. Eles são católicos, eles não são neocons. Eles até têm muita ressalva sobre esse americanismo. Eu também sou meio que pé atrás com o americanismo, porque o americanismo ele tem vertentes que não tem nada a ver com o povo brasileiro. O povo brasileiro ele tem sua própria cultura. Mas claro que existe uma luta contra o que? Marxismo, contra o comunismo, marxismo, comunismo, óbvio, né? Contra esse progressismo, essa coisa de liberaloide, né? Dos liberais, porque é aquela coisa, tem aqueles liberais que pode estar tudo sendo destruído, mas tendo dinheirinho, tá bom. Então essa coisa, então por exemplo, PC Siqueira querendo aliar Nando Moura ao MBL, ao Arthur de Mamãe Falei, e aliar ele a Bolsonaro, porque o fim é quem, na final das contas? É Bolsonaro. Porque Bolsonaro é o presidente, vai ser o presidente da República daqui 28 dias. O cara não conseguiu desconstruir Bolsonaro durante todo esse tempo. Ele está desde quantos anos que o Bolsonaro é uma figura conhecida, hein? Aí você vê que ele conseguiu como? Pela internet. Então, agora eles têm que buscar uma forma de conseguir desconstruir isso. Vamos usar os meios que conseguiram colocar Bolsonaro para tirar ele do poder e tirar o seu vice, se for o caso.
Para eles não é interessante que Bolsonaro conclua seu mandato e muito menos que faça sucesso. Porque pensa bem, se Bolsonaro ir bem, ou ele se reelege ou faz um sucessor. E isso não é interessante para eles. Eles querem o quê? Apostar numa terra arrasada e Bolsonaro vai ser ô burro, ele é burro. Que ele é burro, que ele é canalha, que ele é isso e todas os adjetivos que colocaram ele todo esse tempo, ele é machista e todos os istas possíveis, que ele vai deixar o brasileiro pobre, que ele vai cometer um genocídio, que a Haddad disse que ele entrar em guerra contra a Venezuela, que é matar jovens brasileiros, porque o exército venezuelano é muito melhor que o nosso. Olha só o que a Haddad foi capaz de falar. E até porque eu acho que um conflito armado, acho que isso nem é tão fácil assim. Acho que a Haddad não acompanha muito a geopolítica, sabe que a guerra não é um negócio bonito, não. Eu tenho gameplays de jogos de Segunda Guerra, de guerras em si, tem jogos de tiro, mas pensem, rapaz, guerra não é um negócio bonito. Guerra é um negócio quando as coisas se tornam totalmente insustentáveis. A guerra é um negócio quando, tipo assim, não dá. Ou é guerra porque um intolerável aconteceu. A guerra é consequência de algo intolerável. Então a Haddad não sabe o que ele está falando. O Maduro, infelizmente, ele, por mais que tenha quase todos os países em volta fossem contra a ideologia dele, mesmo assim não adianta muito. Ele vai ficar lá porque ainda vai ter Cuba e não sei o que, o bloco sino-soviético ajudando, que ele tem dedinho da China, mas isso vai ficar mais pra gente falar mais para frente. Tem a questão também que a ONU vai chiar contra qualquer intervenção, então não é assim. Aí você vê, poxa, então o professor Olavo e Nando Moura tiveram influência na eleição de Bolsonaro, mas poxa, Felipe Neto tem quase 27 milhões de inscritos. Tem youtubers ali que são muito maiores que Nando Moura, são acho que mais conhecidos que Nando Moura. A Rede Globo, Folha, o establishment contra o Bolsonaro, e o Bolsonaro ganhou. Será que foi só o Nando Moura? Poxa, Nando Moura com quase 3 milhões de inscritos conseguiu decidir uma eleição. Poxa, são 57 milhões de votos. Poxa, engajamento bom, ó. Praticamente os seguidores do Nando Moura, que é o meu caso também, porque eu sigo o canal dele, tem alta influência assim. Eu não precisei pedir voto para ninguém, cara. Então, se Bolsonaro foi eleito, foi por um motivo. Não precisa nem, a gente não precisa, tá careca de saber o porquê que Bolsonaro ganhou essa eleição. E pelas suas qualidades, que ele tem sim, isso é inegável. Você quer goste ou não do Bolsonaro, ele tem suas qualidades, tem seus defeitos. Mas os defeitos dos seus opositores são tão grandes, mas são grandes que os seus defeitos se tornam-se isso aqui. Querendo ou não, o Bolsonaro tem uma simplicidade espontânea, não é uma coisa forçada. Não é uma coisa forçada e isso é fato. Isso não tem como a esquerda desconstruir tão rápido assim. Então ela aposta assim em cagadas, ela tem certeza que o Bolsonaro vai fazer muita cagada. Isso é ótimo para chegar em 2022. Quem volta é o PT. E aí? O artigo 13 e 11 que vai vigorar na Europa, vocês não acham que daqui a uns anos com o PT de volta, um congresso mais esquerdista, não vai ter de volta? Porque que acontece? Há um caminho trilhado há muitos anos para que o PT chegasse ao poder, para a esquerda se perpetuasse no Brasil com o Foro de São Paulo. Então, se o povo fosse esquerdista, mesmo não sendo esquerdista de fato, não declaradamente, mas com a mentalidade revolucionária, que eu conheço muitas pessoas, que do meu convívio, até pessoas que eu converso muito, que elas, sem perceber, mesmo elas votando no Bolsonaro, elas têm a mentalidade revolucionária enraizada nelas. É toda uma lavagem cerebral,
toda a questão que somos uma nação de quase 70% de analfabetos funcionais. Eu mesmo me considero um analfabeto funcional porque eu vim desse modelo educacional falido. Então, são anos e anos desconstruindo a educação, a cultura, a tudo. E quem vem denunciando isso a todos esses anos? Olavo de Carvalho. Então eles preferem caluniar Olavo com coisa, porque ele acredita que a Pepsi usa fetos abortados, que ele não acredita em heliocentrismo, que ele acredita que a terra é plana, que ele não acredita em lei da gravidade. Eles preferem caluniar Bolsonaro, mesmo ele não colocando tais ideias de fato. Mas acontece o seguinte, como o brasileiro pega a primeira impressão, então se alguém falar que ele é isso, que ele acredita nisso, ele já causa para causar as pessoas um espanto. Oxe, que cara louco, que ele é austrólogo maluco, como assim? Eu tava conversando com um amigo meu, que ele tem a mentalidade revolucionária. Sabe o que ele disse? Que a culpa do artigo 13 ser aprovado por culpa dos conservadores, que os conservadores são a pior coisa que tem. Mas como assim? Eu tive que não tem nada a ver, cara. Você tá falando besteira. Então você vê que isso é grave. Isso é gravíssimo. Então, por exemplo, eles acreditam que desconstruindo o Olavo, desconstruindo o Nando Moura, que era um assim, Nando Moura tretava com ninguém falava de nada. Agora, eles usam o que um faz e tentam levantar isso. Então, eles acham que assim eles conseguem desconstruir o Nando Moura. Que ele é anão, que ele é careca. Olha os argumentos, que ele xinga as pessoas, ele ofende as pessoas. Sendo que, se ele ofendeu essas pessoas, porque essas pessoas escreveram coisas que são intoleráveis. Ele até falava isso. Você ser delicado e ser educado em alguns momentos é compactuar com o mal. Porque você prefere falar as verdades duras, ao contrário do que mentiras confortáveis. Quantos discursos maléficos que causaram morte e destruição foram por discursos lindos de melhorar o mundo? Não tem aquele ditado que o inferno está lotado de tantas boas intenções? Então, vocês não acham que muitos desses lindos discursos, quando começou no século XIX, com Karl Marx e Engels, você não acha que esses lindos discursos, que depois culminaram no começo do século XX, há mais de 100 anos atrás, com a União Soviética, que matou os czares e tal. Tá que a Rússia não era, o Império Russo não era o exemplo, mas, poxa, todos esses anos com gulags, as piores desgraças, as piores que Stalin, Mao Tse Tung, entre outros, fizeram no planeta inteiro. Esse atraso de Cuba, ainda a gente achando que Cuba, como que Cuba vai ser uma referência em medicina? Mas isso é foda, cara. E tem gente que acredita nessas lendinhas. Então se continuam as pessoas acreditando nessas lendas, que Olavo de Carvalho é o guru da direita, que é astrólogo, que é um cara doido, que Nando Moura é só um hater, que não sei o que. Então eles querem que as pessoas não acreditem, né? Queiram quebrar a credibilidade de Olavo, de Nando Moura, entre outros, para que desconstrua Bolsonaro também, indiretamente, porque eles pensam, se essas pessoas ajudaram Bolsonaro, então, atingindo elas, atingimos Bolsonaro, na cabeça deles. Então, é assim que eles estão trabalhando, para que tudo volte ao poder deles. E eles não têm pressa. Podem demorar os 4 anos, mas se eles conseguirem um presidente do PT ou da esquerda em 2022, podem voltar a todo o seu processo de degradação da sociedade, da degradação do Estado, da pilhagem do Estado e outras coisas que estamos carecas de saber. Até o próximo vídeo.